Bom, então, boa noite a todos. Estamos mais uma vez no Espaço Encantado Alquimias da Bruxinha para fazer uma palestra a respeito de poderes psíquicos, que é um dos temas que a gente desenvolve no Instituto Biratã, na Escola de Magia do Instituto Biratã. Então nós vamos começar hoje definindo o que são poderes psíquicos. Toda vez que vocês virem IU aqui no final, é que a definição é nossa mesmo, elaborada pela Escola de Magia do Instituto Biratã. Uma das características mais fortes da Escola de Magia do Instituto Biratã, como nós vamos ver hoje, é a junção de forças entre tudo que tem de tradicional na magia com o que tem de melhor na ciência. Isso que nós vamos tentar fazer hoje, demonstrar nessa breve palestra. Então, o conceito de poderes psíquicos é esse aí: capacidades que todas as pessoas possuem, mas poucas desenvolvem. De quê? De perceber e ou interagir com energias ou seres não físicos e ainda não estudados pela ciência. Eu sempre coloco para os meus alunos ainda não estudados pela ciência, né? Porque quando a gente começa a falar sobre a própria definição de magia, também passa por aí. Por quê? Se qualquer pessoa de hoje, com o conhecimento que tem hoje sobre eletricidade, esse mesmo conhecimento há 400 anos atrás seria considerado magia, porque antes de Benjamin Franklin ninguém tinha estudado cientificamente o fenômeno da eletricidade. Da mesma forma, antes de Madame Curie, ninguém conhecia os princípios científicos da radioatividade. Então, qualquer pessoa que tivesse o conhecimento prático de radioatividade antes disso e utilizasse, seria considerado um mago. Então, da mesma forma, essas energias ou seres não físicos ainda não foram estudados pela ciência, o que não quer dizer de forma alguma que não existam. Alguns tipos de poderes psíquicos. Eu vou colocar aqui alguns poderes psíquicos que nós vamos abordar nos cursos da Escola de Magia aqui do Instituto Biratã. Então nós vamos ter cursos abordando e ensinando as pessoas a desenvolverem esses poderes psíquicos, porque, como a gente falou na definição anterior, todas as pessoas possuem pelo menos um, mas a maioria não chega a desenvolver. Então, esses que nós vamos ver aqui são alguns que estarão disponíveis para as pessoas virem aprender aqui, no Alquimias da Bruxinha. Pergunta? Por exemplo, a clareaudiência. Eu posso ter essa capacidade uma vez só? Ou se eu tive uma vez, eu... Como qualquer capacidade, ela pode se manifestar espontaneamente em algum momento. Porque, como nós vamos ver depois, tudo isso tem a ver com o cérebro, né? E o funcionamento do cérebro, ele é influenciável por vários fatores físicos, emocionais, mentais, ambientais. Por exemplo, campos eletromagnéticos influenciam o funcionamento do cérebro. Então, a mesma pessoa, se ela está num ambiente próximo de uma grande jazida de minério, ou, por exemplo, lá em São Tomé das Letras, que tem aquela montanha toda feita de quartzito e mica, que produz um campo eletromagnético forte, a tendência é dessas capacidades aflorarem espontaneamente. Então, tem essas variações. Agora, quando a pessoa tem o treinamento, aí ela aprende a controlar.
É lógico que... Controlar não é só diminuir, é também aumentar, né? Abrir e fechar, né? É importante dizer que às vezes... vamos começar pela definição. Clareaudiência, capacidade de ouvir com o ouvido físico ou não, porque às vezes repercute no ouvido físico, mas isso é uma percepção de uma energia extrafísica, de sons e vozes que não são de fonte física. Às vezes, vamos supor, tem sons que não tem nenhum ser, nenhuma entidade, nada. É um som da natureza, por exemplo, extrafísico. E aí tudo bem, é clareaudiência. Por outro lado, se tiver algum ser, como por exemplo, um espírito humano ou não humano, ou de outra dimensão, enfim, uma entidade, um espírito, um ser se manifestando, aí de poder psíquico já passa a ser considerado como capacidade mediúnica. A diferença é essa, né? Pelo menos na nossa escola a gente diferencia assim. Psíquico é quando você está percebendo energias, campos de energias, manifestações, vamos dizer, impessoais, que não tem nenhum ser, nenhuma entidade. Quando eu falo entidade, nem sempre é um espírito humano. Pode ser um elemental, pode ser uma criatura mais do reino angelical, pode ser um ser de outra dimensão, um extraterrestre projetado não fisicamente, um intraterrestre projetado não fisicamente, seres da quarta ou quinta dimensão que às vezes a gente acessa. Então, isso abrange muito mais do que puramente espíritos humanos desencarnados, tá? Só para diferenciar o que são poderes psíquicos e o que é capacidade mediúnica, apesar de ter o mesmo fundo no aparelhamento do ser humano. Certo. Clarividência. Definição também da Escola de Magia do Instituto Biratã. Capacidade de ver cores, objetos, pessoas, animais, cenas, energias, entre outras coisas, que não sejam de origem física. O mais comum é ver o prana, a energia vital, que emana do Sol e desce através da atmosfera, o campo áurico ao redor das pessoas. Depende muito de pessoa para pessoa. Dá para ver elementais, dá para ver espíritos humanos desencarnados, como tem alguns aqui, esse tipo de coisa, né? Aí depende muito do talento natural de cada um e do quanto vai desenvolvendo. Precisa treinar mesmo. Treinar, praticar. O Alan, por exemplo, tem bastante facilidade com isso. Ele enxerga a aura em cores, que já não é muito comum. A maioria das pessoas consegue ver o campo áurico com bastante facilidade. Isso é interessante de se falar. Com as técnicas que a gente ensina na nossa escola de magia, a gente tem uma margem aí de mais de 90% de pessoas que conseguem enxergar algum tipo de clarividência logo na primeira aula. É importante pontuar isso. Uma questão de técnica também. Psicometria. Essa é muito interessante. Pouco falada. A definição nossa é capacidade de sentir, perceber ou medir as vibrações de um ambiente ou de um objeto, descrevendo fenômenos do passado, do presente ou do futuro. Objeto pode ser qualquer coisa. Pode ser um cristal, pode ser um objeto pessoal, um colar, um anel. Depende muito do material que ele é feito. Objetos metálicos retêm energia por bastante tempo. Objetos cristalinos, mais tempo ainda. Eu
Já papel, tecido, não guarda muito tempo, não. Eu fiz uma medição radiestésica com meus anéis, os que eu uso todo dia, a aliança e esse daqui, medir radiestesicamente para um testemunho, né? Eles deram acima de 85% de capacidade de utilização como testemunho. É metálico, né? É, prata e o outro é prata e ouro, né? Então, além disso, tem também medir muito facilmente campos de seres vivos. Por exemplo, até de pessoas. Isso é outra coisa que a gente ensina, praticamente 100% das pessoas conseguem muito facilmente. Dá até para mapear, por exemplo, o campo áurico da pessoa, onde o campo está mais expandido, onde está menor, onde praticamente está colapsado. Dá para fazer diagnósticos a partir daí. Você consideraria a radiestesia um tipo de psicometria? Sim. Sim. Aí no caso é uma medida usando um aparelho. Tá. Seja o pêndulo, seja o aurameter, o dual road. Ou a técnica, Só que, né? só que ela usa critérios mais físicos, mais matemáticos. E no caso da psicometria, entra muito a questão mais pessoal, porque você vai medir, por exemplo, o que está gravado no objeto, a história desse objeto. Às vezes eu faço essa experiência com os alunos, eles trazem, por exemplo, cristais, aí dá para perceber quem foi que vendeu, mais ou menos quem manipulou aquele cristal, esse tipo de coisa. Lembra no Solar da Marquesa? Sim. Aquela pedra do museu do Egito, né? É. Então dá para você ter informações, como está falando aqui, por exemplo, do passado daquele objeto. Tá? Para pegar coisas do futuro, aí já tem que ser muito, muito fera. Aí é extremamente raro. Mas do presente e do passado é bem tranquilinho de aprender psicometria. Não é difícil não. E é interessante porque você consegue perceber o campo energético de uma árvore, de um animal, de uma pedra, de uma casa. Você entra na casa, você já tem como saber se ali o ambiente está bom ou ruim. Lógico que no dia a dia das coisas, essas percepções, esses poderes psíquicos, eles não vêm assim, separadinhos. É difícil assim ver, abre a gaveta da psicometria, fecha da clareaudiência. Muitas vezes elas vão se somando. Então, a pessoa vai entrar para fazer, por exemplo, um mago. A gente forma magos aqui. Então, o mago, quando ele estiver formado, ele tem condição de entrar numa casa e falar, aqui está com esse problema, aqui embaixo tem um lençol freático, aqui morreu uma pessoa, ou aqui teve muita festa, ou enfim, o que precisa ser feito naquela casa. Ele vai combinar psicometria, clarividência, clareaudiência, canalização, vai combinar tudo isso. Tá? É importante dizer que o curso de poderes psíquicos faz parte do nosso, é uma das matérias do nosso curso completo de magia. Empatia. Capacidade de conexão com outro ser vivo, compartilhando pensamentos, experiências e emoções. Até aí, parece uma coisinha romântica, né? Uma habilidade social. Mas estendam isso para outros seres humanos desencarnados, seres não humanos, né? O que dá para aprender a partir daí? O que dá para perceber? Seres da natureza, animais, plantas. A gente ensina a fazer conexão com árvore, com pedra, com cachoeira, com terra, enfim. E a partir daí,
a pessoa ganha um canal de acesso privilegiado para aprender sobre as coisas também. Além disso, por exemplo, hoje a gente estava falando, né, na escola de magia, os magos podem ser, eventualmente, alguém pode pedir ajuda para eles. E na hora de atender essa pessoa, empatia é fundamental. Por quê? Você não sabe se a pessoa está falando a verdade, se ela só quer que você faça um servicinho para ela se livrar de alguém. Então você tem que saber com quem você está lidando. Então é muito importante esse poder psíquico. E também é bem fácil de desenvolver. É o princípio do oráculo, né? É. Tanto que no curso de oráculo eu ensino técnicas para desenvolver empatia. Eu estava explicando hoje a diferença, porque muita gente pensa que oráculo se faz com uma entidade ao lado, ajudando. Eu estava explicando para uma pessoa que esse é um tipo, a pessoa que, na verdade, acaba sendo o médium de um guia que está fazendo. E o outro, do iniciado, que é psíquico, é quando a pessoa, claro que pode ter alguém protegendo, o guardião, sem dúvida, mas a leitura é sua através de um dom que você tem, né? É a diferença entre poderes psíquicos e capacidades mediúnicas, né? Os dois podem servir para ajudar o próximo com oráculos. Visão remota. É importante não confundir isso com projeção astral. É bem diferente na prática e na maneira de se fazer também. Visão remota define-se como capacidade de projetar a consciência através do tempo ou do espaço, a fim de observar e obter informações úteis e verificáveis. Verificáveis. A gente já fez esse exercício. Já. Eu faço bastante nos cursos exercícios de visão remota. Ou seja, você tem que verificar se você não está simplesmente viajando, né, na maionese. Por isso tem que verificar a informação. Se você vai fazer uma experiência de visão remota, você combina, você está aqui, vai às 7 horas da noite, vai na casa da Simone, ver o que ela está aprontando lá. Então você anota tudo que você viu e percebeu lá, depois, passado no dia seguinte, liga e pergunta, o que você estava fazendo às 7 horas? Aí vai ver que em mais de 90% dos casos tem uma exatidão muito boa. Para quem desenvolve, né? Lógico. Não é tão simples assim. É interessante uma coisa para ser mencionado, essa capacidade aí foi extensamente pesquisada e extensamente utilizada na Guerra Fria, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Lá na União Soviética eles fizeram uma pesquisa maciça na população para achar pessoas com talentos para esse tipo de coisa. E assim, a pessoa não precisava fazer mais nada na vida, só isso daí. Para descobrir, por exemplo, onde estavam instalações militares, bases de lançamento de mísseis, bases de lançamento de foguetes e satélites, todo esse tipo de informação estratégica foi usado de ambas as partes, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Então, é importante a gente falar que isso aqui não é brincadeira. Tem estudos muito sérios sobre isso e não é de hoje que está sendo pesquisado. Inclusive, detectável uma pessoa que esteja supostamente fazendo também, dependendo do nível, dá para detectar, né? A gente percebe. A gente percebe muitas vezes espertinhos fazendo projeção de visão remota para ir lá no instituto. Que é diferente da projeção astral que você falou, né? Sim, é diferente.
Mas dá para perceber, e a gente percebe, né? Bom que fique claro. E a projeção astral? A projeção astral é diferente da visão remota, porque na visão remota é uma questão de, conceitualmente, né? Aqui no Instituto Biratã a gente ensina que todo ser humano, na verdade, trabalha em 7 planos simultaneamente. E tem 7 corpos para interagir com esses 7 planos. Então, a questão é quantos corpos você está enviando. No caso da visão remota, é só do 5º para cima. 5º, 6º, 7º. Ou seja, você só projeta a sua mente. No caso da projeção astral, vai do 3º em diante. Ou seja, você tem... é como se você estivesse lá. Esse aqui é como se você estivesse vendo uma coisa, mas você não está lá. Você está vendo o que está acontecendo lá. Teve um cientista, eu tenho quase certeza, não é o Ian Stevenson, é outro nome, esqueci o nome dele. Um cara que tem muita capacidade, talvez eu lembre até o final, de visão remota, e fizeram um experimento controlado com ele. Eu acho que foi em Berkeley, enfim, foi numa universidade grande dos Estados Unidos, em que ele fez um trabalho de visão remota, isso agora recente, anos 90, por aí, 80, 90, também depois da Guerra Fria, em que ele projetou a consciência até o planeta Júpiter. Projetou, beleza, descreveu, está acontecendo uma tempestade assim assado, está acontecendo tais e tais e tais fenômenos. Beleza. Naquele dia, naquela época, não tinha como verificar o que estava acontecendo. E ninguém sabia o que estava acontecendo lá. Eu acho que foram 2 ou 3 meses depois, vieram os relatórios da Voyager, né? Que estava, na época, depois ela passou por lá, não quando ele fez. Semanas depois, a Voyager, acho que foi a Voyager, chegou lá, passou e coletou dados exatamente o que ele tinha falado. Exatamente o que ele tinha falado. E os relatórios, ninguém sabia. Porque tem muita gente, estou falando isso porque tem muita gente que fala assim, ele só viu, ele percebeu na mente de algum cientista que estava lá perto, estava lá perto, e então ele coletou os dados da mente de outra pessoa. Ele não projetou até lá. Mas nesse caso não tinha como, porque ninguém sabia. Os dados só chegaram muito tempo depois e confirmaram totalmente o que ele previu, o que ele viu que estava acontecendo lá. Então, o que é importante a gente dizer, como eu falei no início, a nossa escola de magia ela tem esse enfoque duplo, né? A tradição, as técnicas mesmo da magia, que são milenares, mas sempre com a força, a estruturação científica. Tá fácil esse de entender? Olha, é bem tranquilo, tá? Todas essas que estão faladas aqui, a gente trabalha tranquilamente nos cursos. E vai ter curso de tudo isso aqui no Alquimias da Bruxinha, logo logo. Canalização. Essa definição não é nossa, mas a gente achou que estava boa. É um processo de comunicação energético espiritual consciente, depois vou falar por que está essa palavra aí, com seres que vivem e evoluem em outros planos, em outros mundos e universos multidimensionais. A referência é desse site, Anjo de Luz. As pessoas confundem canalização com psicometria, tá? É importante dizer que a psicometria é mecânica, ou seja,
um não fenômeno conhecido como psicometria, como no caso do Chico Xavier, por exemplo. Psicografia, né? Psicografia, desculpem, não falei psicometria? Psicografia, obrigado. No caso da psicografia, como é o caso do Chico Xavier, a entidade, o espírito, o guia, só controla mecanicamente o braço. O braço. No caso da canalização, é mental. Você recebe a ideia através da sua mente. Às vezes vem na forma de palavras. A ideia vem já pronta. Às vezes não. Às vezes vem o conceito. Às vezes vem o conceito e esse conceito tem que ser trabalhado por quem está recebendo, tem que dar conta de transformar aquilo em palavras de forma que as pessoas entendam, o que nem sempre é fácil. No livro, por exemplo, das leis universais, que eu canalizei, eu tive muito trabalho para dar conta de tentar transmitir os conceitos que para mim eram e acho que continuam sendo para a maioria das pessoas muito adiantados em palavras que as pessoas conseguissem entender. Então na canalização às vezes tem esse detalhe, né? Você precisa... se a pessoa não tiver referências instrumentais, né, conceitos e tal, para trabalhar aquela ideia, a ideia corre risco de ser transmitida de forma incompleta ou distorcida. Então, para canalização, a pessoa tem que ter um bom potencial. Por que então o pessoal não avalia o Marte? Marte existe, pessoas não vivem lá? Marte? Em que dimensão? Dimensão física, nossa. Não. Marte não. Na física não. Tem da quarta para cima, pelo que disseram. Eu nunca fui até lá. Estou falando de projeção, né? Consciência. Se na projeção, você consegue... Mas não é físico. Não é físico. Não. Na dimensão física só tem, até onde a gente sabe, fungos, bactérias, coisas microscópicas. Mas alguma coisinha microscópica tem, porque tem variações de cor conforme a época do ano. Conforme está mais quente ou mais frio, então sugere que tem... Porque ali, vive e evolui em outros planos, mundos e universos. Se você vive com pessoa física? Não. A princípio? Não. E você tem uma relação? Tenho. Também? Mesmo sendo psíquica ou através de mente, você vai saber como é que eles estão lá. Não. Tem muita gente, tem muitos seres que vivem em dimensões que não têm relação nenhuma com a Terra, a princípio. E tem muitas formas de vida que com certeza não são físicas. Tem seres que não usam mais corpo físico tridimensional. Tem seres que só vivem na quarta dimensão, quinta. Tem seres que só têm corpo etérico. Não existe essa regra que obrigue a ter corpo físico tridimensional. Tá? Entenderam a canalização? Basicamente é o que é? Uma inteligência te passando uma ideia. Basicamente é isso. É importante dizer outra coisa, até em cima dessa observação. Não seria impossível, por exemplo, vamos supor, um Tesla, um Einstein, uma pessoa muito brilhante, muito acima da média, sair do corpo físico, como as pessoas saem todas as noites quando dormem, e chegar e ela quer transmitir uma ideia para uma pessoa aqui no Brasil, ou na China, ou na África. Ela, quando dorme, sai do corpo físico, aí pega uma pessoa que tem capacidade de canalização e transmite
aquele conceito de uma mente para outra. Pode haver essa horizontalidade. Não é muito comum, né? Porque, né, o momento na Terra hoje está muito conturbado. Muito conturbado. Mas não é uma impossibilidade. Então, às vezes, a gente até brinca, né? A gente nunca fala, eu tive uma ideia. A gente fala, me veio uma ideia. Me veio uma ideia, você não sabe. E é uma coisa até interessante, quando a gente estuda os estudos da consciência humana, nenhum ser humano tem como ter certeza de que uma determinada ideia seja sua ou não. Não tem como. Não podemos nos esquecer que desde Platão já se fala no mundo das ideias. E o psicólogo suíço Carl Gustav Jung corroborava muito essa ideia quando ele falava dos arquétipos e que as ideias têm uma existência no mundo que lhes é próprio, né? O mundo das ideias. Então a gente nunca dá para falar, fui eu que pensei isso, fui eu que inventei. Eu trouxe ao mundo. Você pode falar isso. Eu pus no papel, escrevi, como eu estou falando agora, e muita coisa que eu estou falando é totalmente meu? Não sei. Não dá para saber. Mas a maioria das vezes não. O bom palestrante, ele sempre ganha uma ajudinha, né? Vem, alguém assopra uma coisa nova, um argumento, aproveita isso aqui, vai por ali. Por exemplo, Michelangelo. Sim. Michelangelo tinha todos aqueles desenhos de helicóptero, de um monte de coisa bem frente ao seu tempo. Então, também a ideia que era que vinha de onde para ter exatamente aquele futurismo, vamos falar assim. Da Vinci também. Da Vinci. Da Vinci não, Michelangelo, da Vinci. Tem, por exemplo, no Capitólio de Washington, tem figuras que foi pintado, se não me engano, foi que é século XVIII, final do XVIII, início do XIX, tem figuras de aeronaves e naves espaciais e outras coisas, bem pequenininhas, que estão pintadas lá. De onde veio? Tem pinturas milenares também, com coisas que não eram daquele tempo. Capacetes. Mas, por exemplo, o que eu percebo muito é que o palestrante ou o professor, quando ele está no momento de palestra ou de aula, ele acessa como se fosse um conteúdo daquele assunto. Sim. Ele acessa de uma forma muito mais simples e imediata para poder até complementar ou Sim. explicar, exemplificar. Ele tem um canal aberto. Exatamente. Né? Um canal aberto, não como, a gente está falando nem com seres, é com uma questão da ideia mesmo. Sim. Né? Você falou do mundo das ideias. Mundo das ideias. Porque tem uma brincadeira que diz que a gente só aprende quando ensina. Não é porque você estuda para ensinar, mas é porque você se conecta com aquilo de uma profundidade tão grande que vem por meios que não é o seu de aprendizagem, né? O normal. Isso acontece até quando você vai ensinar arte marcial. Sim. Acontece muito. Você aprendeu de uma forma, por mais que você tenha aprendido com alguém muito bom, você começa a ensinar e vai abrindo os canais, vem outras formas, às vezes até mais simples de resolver a mesma coisa. E a percepção, né? É uma forma de cada. Acho que todo professor, todo palestrante, de alguma forma, utiliza isso aqui. Quem se conecta com aquele assunto, com aquele universo, né? É lógico que, vou falar mais uma vez, existem técnicas específicas para isso, né? Para facilitar esse processo. Agora chegamos no prato principal. Antes de falar disso, é importante a gente mencionar, como eu já falei, eu coloquei ilustrado ali os poderes psíquicos que nós vamos abordar no curso de poderes psíquicos aqui no Alquimias da Bruxinha, esse curso que faz parte, para quem chegou depois, é uma matéria do curso total de magia. Em módulos que podem ser E
antes de entrar na questão das neurociências, é importante dizer que existem muitos outros poderes psíquicos que não estão ali, né? A projeção astral, a gente já falou que é diferente, mas como envolve alguns riscos, eu fico mais com a visão remota, que ela é mais segura, né, no curso. Existe a telecinese, toda a parte dos efeitos físicos, né? Telecinese, parapirogenia, que é a produção do fogo, Materialização, né? espontâneo, materialização, o dom da ubiquidade, que é estar em dois lugares ao mesmo tempo. Enfim, tem muito. A própria incorporação, né? O pessoal das religiões mediúnicas conhece bastante bem. Psicofonia, que é quando a pessoa só empresta o aparelho vocal. Tem vários outros. Quando a gente estuda isso, tem mais ou menos 20 tipos de poderes psíquicos e ou mediúnicos, né? E é interessante também lembrar o seguinte, que isso aí tudo, se vocês procurarem, né, porque a gente começa a falar dessas coisas, às vezes algumas pessoas já falam, né, coisa do demo, né, sempre tem um outro com essa fala. Mas é importante lembrar aos mais radicais que isso aí está em 1 Coríntios 12, na Bíblia, nos dons do Espírito Santo, né? Então, isso aí já era conhecido há 2000 anos, há mais de 2000 anos, mas só para ter uma referência que todo mundo conhece, né? Aqui no Brasil, que é a Bíblia. Então, isso já era conhecido e comentado. Agora nós vamos ver, pelo enfoque científico, como é que é possível ter essas percepções sobre esses fenômenos não físicos. Vamos tentar elucidar alguma coisinha. É uma coisa bastante simples, né, como dá para perceber. Esse quadro sinótico é um resumo do que eu pesquisei na minha dissertação de mestrado, que foi feita na PUC de São Paulo, mestrado em Ciências da Religião. Se alguém quiser procurar, é só procurar pelo meu nome. No ano de 2007 está lá na íntegra a dissertação de mestrado, na qual eu falava sobre o efeito dos estímulos somatosensoriais sobre áreas específicas do cérebro, a fim de produzir estados ampliados de consciência. Então, todas essas figuras indicam caminhos neuronais do cérebro. E todas elas começam com estímulos somatosensoriais. Na minha dissertação, eu focalizei mais a questão dos rituais. Particularmente os rituais de Umbanda, que são muito ricos em estímulos somatosensoriais, né? Na época eu estava bastante indeciso, né, que tipo de abordagem eu ia usar, se eu ia usar uma coisa mais oriental, se eu ia usar, enfim, meditação até. E foi justamente o padre Edênio, que era o meu orientador, que falou, não, pega a Umbanda, porque a Umbanda tem uma ritualística muito rica, com músicas, com ritmos, com sons, cheiros, cores, e aí eu usei essa abordagem e funcionou muito bem. Apesar de eu ter usado na questão os rituais de Umbanda, que são super ricos em estímulos, é importante dizer que o cérebro, ele pode ser estimulado tanto pelos estímulos, né, sendo um pouco pleonástico, mas como também pela ausência de estímulos. Porque ele tem dois mecanismos. Um é chamado de mecanismo ergotrófico
ergotrófico e o outro é tropotrófico. Todo mundo pensando assim, agora esclareceu tudo. O importante é entender que esses dois mecanismos são opostos. Ou seja, um age no cérebro através de estímulos fortes, que a gente está acostumado, por exemplo, no próprio ritual de Umbanda. Os sons, as músicas, os ritmos. Por exemplo, a pessoa que vai, vamos dizer, numa rave, ela tem o ritmo específico, ela tem as luzes específicas para cada ritmo, ela tem as cores, tem os telões com as imagens, às vezes algumas usam substâncias psicotrópicas, mas mesmo que não use, só o estímulo faz com que a pessoa entre no transe. De alguma forma, poderia ser um ritual se fosse direcionado para o sagrado. Poderia ser, mas não é. Mas poderia ser, no ponto de vista neurológico. Mas a ausência de estímulos também gera estados ampliados de consciência. Vamos dar alguns exemplos. A meditação parada, que tem meditações ativas. Mas a meditação clássica, que a pessoa fica sentada ou deitada, entra em relaxamento profundo, vai diminuindo os estímulos. E a pessoa entra em estados ampliados de consciência. Tem um exemplo mais extremo ainda, a câmara de privação sensorial. Eu acho que é uma coisa que mereceria ser mais estudada. Câmara de privação sensorial. É uma câmara assim que a pessoa entra dentro. Imagina uma banheira maior com água mais ou menos na temperatura do corpo, né? Tem um lugar para a pessoa ficar deitada, a cabeça fica um pouco para fora da água, só quase, fica praticamente boiando na água, né? Aí fecha e não tem absolutamente nenhuma luz, nenhum som, nada. E nem peso, porque a pessoa está flutuando, e nem sensação térmica, porque a água está na temperatura do corpo. E essa liberação dos estímulos faz com que se ativem estruturas cerebrais de uma forma muito interessante. Isso é usado, eu acho que desde os anos 60 ou 70. No livro do Dan Brown, aquele livro, tem até aquele líquido que eles usam, que você inala e não mostra, que não vai pro Agora tem coisas sofisticadíssimas, como uma espécie de líquido que é respirável. Isso é bem mais adiantado. E a pessoa né? até pensa que morreu, e ela inalou líquido, mas ele não causa morte. Muito louco. Bom, mas vamos falar de uma coisa que a gente conhece melhor, que é o que eu estudei, que são os estímulos ativos. Tá? Só quis deixar claro, porque não parece que só nos rituais é que vai acontecer estados ampliados de consciência. Não é assim. Então, toda vez que aparecer ESS, a gente está falando de estímulos somatosensoriais. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, o sistema reticular ativador. Ele fica bem na base do cérebro. O sistema reticular ativador é o que faz a pessoa dormir ou acordar. Tá? Mudar de uma fase para outra, as ondas cerebrais. Tá? Ou seja, ela é responsável pelo aumento da atividade cerebral conforme vem os estímulos. Por exemplo, a pessoa está dormindo. Aí passa um carro de som perto da sua janela tocando funk. Você acorda. Ou tocando rock and roll, sei lá, seja o que for. O barulho, o estímulo somatosensorial faz a pessoa despertar. Por quê? Por causa do sistema reticular ativador. Agora, conforme aumenta a atividade cerebral, aumenta o nível geral de consciência. Então esse é o primeiro fator para os estados ampliados de consciência. Por que eu estou falando? Eu comecei falando de poderes psíquicos
E agora eu estou falando de estados ampliados de consciência, porque nos estados ampliados de consciência os poderes psíquicos se manifestam. Sempre, a gente não consegue e nem deve trabalhar poderes psíquicos no estado comum do dia a dia, e nem em situações rotineiras, porque é até arriscado. É até arriscado. Você sempre se precaver, um ambiente tranquilo, um ambiente favorável, e aí, mesmo num estado leve, mas é um estado ampliado de consciência. Sempre. Tá? Outra estrutura que vai colaborar muito aqui é o tálamo. Tá? Por duas questões. Primeiro, porque o tálamo vai atuar na questão do aumento da atividade cerebral. Quando a gente... Todos os estímulos que chegam ao cérebro passam primeiro aqui e depois pelo tálamo. E o tálamo também faz uma função de aumentar a atividade cerebral. Além disso, o tálamo comanda, aqui nesse caso, uma diminuição da filtração seletiva da percepção. O tálamo faz essa função de filtrar a percepção. A pessoa que fala, eu nunca vi nada, eu nunca percebi nada, então não existe, se eu fosse você, ela simplesmente regulou o tálamo para não perceber. Tá? O tálamo é regulado a partir do condicionamento que a sociedade, o mundo externo, família, sociedade, amigos impõem desde o útero, do nascimento, a vida inteira. Conforme a pessoa aceita esse condicionamento, o neocórtex comanda o tálamo. Ó, por exemplo, ver gnomo. Gnomo não existe. Desde pequenininha a criança escuta. Gnomo não existe. Então, o tálamo fala, assim seja. Não. Quando tiver que perceber alguma energia, se fosse parecida com um gnomo, ou que seja um gnomo, simplesmente não está lá. Parece que é muito sutil e que não acontece com ninguém isso. Mas tem estatísticas, por exemplo, e estudos muito interessantes desse condicionamento. Tem uma experiência que foi feita com filhotes de gato, que desde o nascimento eles viveram em ambientes que não existiam linhas verticais. Não tinha nada com linhas verticais. Durante semanas. Aí depois puseram esses gatos, filhotes de gato, no ambiente normal. E eles davam cabeçada no pé da mesa, das cadeiras. Eles não viam, porque aquilo não faz parte do universo deles. Simplesmente isso. Tá? Outro exemplo histórico de filtração seletiva da percepção é relatada por Charles Darwin. Falando com os indígenas da Patagônia, eles relataram que eles não viram o navio, o Beagle. Por quê? Porque eles não sabiam, aquilo não existe, você não vê. O que não existe você não vê. O seu tálamo elimina, ele filtra, ele não deixa você perceber. A maioria dos acidentes de avião, quando o avião faz pouso forçado em rodovia, os carros colidem no avião, mesmo tendo espaço de frenagem. Eles não enxergam. De repente bateu alguma coisa, aí depois foi ver um avião. É o tálamo. Porque a cabeça não está preparada para ver aquele avião ali. Um avião no meio da estrada? Como assim? Não tem? Colide, né? Então, isso pode ser falado, por exemplo, no fenômeno da questão muitas vezes das naves, né? Sim. Que as pessoas falam, por isso que tem olha, tem situações nossas, quando a gente vai viajar, por exemplo, para São Tomé das Letras,
a gente senta na caverna e fica meditando. Sem lanterna, sem nada, apaga a lanterna e fica meditando. Aí vem aquela excursão, né? Parece o viaduto do chá, grita, pula, não sei o quê. Vai passar onde a gente está. Eles passam essa distância da gente e não vê. A gente fica lá sentado, olhando para eles, passa todo mundo, 10, 20 pessoas e não vê. Já aconteceu isso muitas vezes. Ilumina onde a gente está. Ilumina onde a gente está e não vê. Por quê? Como haveria pessoas sentadas em silêncio no escuro de uma caverna? Não vê. Então não estamos lá. Quer dizer, e eu não sou exatamente um elemental sutil, né? Não. Eu peso mais de 100 quilos, então sou bem sólido. Então, quer dizer, se não vê um cavalo de mais de 100 quilos, vai querer ver elemental? Não vai. O tálamo filtra. Até porque não quer ver, né? E não quer, obviamente, não quer. Tá? Bom, então o tálamo, aí, nessa questão de diminuir essa filtração seletiva, por exemplo, no caso, vamos falar de enxergar a aura, clarividência, né? Muita gente no começo da vida apreende socialmente que não existe um campo de energia em volta das pessoas. Então, você tem que regular o tálamo para ele deixar a pessoa ver. Quando eu ensino as pessoas a verem isso, eu falo sempre assim, você não precisa fazer nada para ver, é só não atrapalhar, é só deixar o cérebro ver. E é verdade, neurologicamente é verdade, é só não atrapalhar, é só não bloquear. não bloquear. E aí vem o que? Percepção extrasensorial, que é do que a gente está tratando hoje. Aqui nós temos outro caminho que fala do que? Do córtex pré-frontal. Tá? O córtex pré-frontal, quando ele é estimulado, ele vai agir via hipotálamo, que é o centro que regula a maioria é uma central telefônica, ele faz as interconexões e além disso está diretamente relacionado com expressões emocionais e com o sistema endócrino em geral. Do hipotálamo nós temos o quê? A influência dele sobre o sistema nervoso autônomo, que nos dá o quê? Os efeitos físicos, sensações e emoções relacionados aos estados ampliados de consciência. Aqui não tem muito a ver com percepção extrasensorial, geralmente, mas com estados ampliados de consciência, tá? Essa via do hipotálamo, tá? Aqui tem, ó, aqui nós temos um caminho muito interessante. Quando os estímulos somatosensoriais influenciam o hipocampo, tá? Vem o quê? A deaferentação do lobo parietal póstero superior, tá? Isso também é reforçado pela ação do hipotálamo sobre o corpo pineal, o qual produz o quê? Muito bem, logo se vê que temos magos aqui. Dimetiltriptamina, DMT, que é justamente o princípio ativo, né, que a gente falou naquela palestra sobre plantas de poder. A ayahuasca, por exemplo, ela é muito rica em dimetiltriptamina. Ou seja, nós temos aqui, por essa via, o hipotálamo e o corpo pineal produzindo dimetiltriptamina, e isso causa essa deaferentação do lobo parietal. E o lobo parietal, ele faz o quê? A fronteira do self, a fronteira do ego. Porque a maioria das pessoas pensa que começa ou termina aqui, na pele. Daqui para lá é não eu. Daqui para dentro é eu. Não é isso? Mas não é. Na verdade não é.
Nós não temos essa fronteira, a nossa consciência não tem essa fronteira. O corpo físico tem essa fronteira. Mas como nós vimos antes, na visão remota, ou na empatia, ou de várias formas, essa fronteira é completamente móvel. Móvel. E quando a gente diminui, deaferenta o lobo parietal póstero superior, também conhecido para os amigos íntimos dele como LPPS, a gente reduz essa fronteira do self. Por exemplo, no fenômeno da empatia, né? Casalzinho apaixonado, não tem essa coisa que um fala, o outro termina a frase, os dois falam ao mesmo tempo, como a gente fez agora há pouco. Um tem uma né? ideia, o outro está falando Exatamente, uma ideia. exatamente. Isso aí é justamente o quê? A diminuição da fronteira do self. E é essencial, né? Isso aqui deveria acontecer muito mais entre as pessoas. Inclusive entre professor e aluno, Muito. e o aluno vai aprender aquilo que o professor não consegue verbalizar em palavras, né? Muito, muitas vezes. É muito importante, por isso que a gente está falando, é muito importante quando a gente fala que precisa diminuir a barreira do ego, porque o ego é o sentimento de separação entre o eu e o outro. O outro pode ser outra pessoa, o outro pode ser qualquer ser da natureza, o outro pode ser o Criador, o universo. Quando a gente dissipa a barreira do ego, por exemplo, eu vou na floresta, eu dissipo a fronteira do ego, através da deaferentação do lobo parietal posterior superior. O que acontece? Eu deixo de ser eu, e aí eu sou árvore, eu sou pássaro, eu sou pedra, eu sou terra, eu sou vento, que é o que os xamãs fazem nos rituais. Isso é importante. Não, você quer aprender sobre ecologia? Vai ser floresta. Você nunca vai derrubar inutilmente uma árvore. Você não consegue. Né? Você não consegue mais poluir um rio. Você não consegue mais fazer pesca predatória. Você não consegue. Então eu acho importantíssimo a fronteira do self com o próximo, para você realmente entender o outro. Os maias antigos tinham um ditado, eles falavam em Lakesh: você é outro eu atrás de uma parede. É interessante, em Lakesh. E então a fronteira do self, ela é importante para a gente existir no mundo enquanto indivíduo, mas ela não pode ser absoluta. Os místicos, por exemplo, são pessoas que conseguem transpor, ultrapassar a fronteira do self em relação ao sagrado, em relação ao mundo espiritual. Tudo baseado nisso aqui. Então vejam que isso aqui seria uma coisa muito revolucionária, né, para a humanidade de uma forma geral. Tá? Tem uma outra estrutura aqui que também é super importante, que é a amígdala. Não é a amígdala da garganta, tá? É a amígdala do cérebro, lá no miolo do cérebro. A amígdala influencia diretamente o que? O lobo temporal, o qual nos transmite o quê? A noção de significado, compreensão profunda dos fenômenos. Tudo isso é construído no lobo temporal. Então, para a gente conseguir, a gente teve um aumento do nível de consciência, a gente teve percepções extrasensoriais, sentiu efeitos físicos, diminuiu a fronteira do self, se tornou outro. Para entender tudo isso, entra em ação o lobo temporal, que está aqui nas regiões temporais. Então, ela dá um fechamento nesse fenômeno todo. Isso, logicamente, estou falando de um ritual bem feito e com pessoas competentes, e as pessoas também que estão participando do ritual, participando de forma proativa e não tentando
a resistir àquilo ou pensando só no que tem a ganhar, né, em termos práticos. O ritual não é para isso, né, pelo menos a maioria deles, os rituais religiosos não é para isso. Então, de alguma forma, aqui a gente tem um mapeamento de como o cérebro tem, de fato, como eu sempre brinco com os meus alunos, equipamento original de fábrica, para a gente conseguir ter todas essas percepções, né? Lembrando que os poderes psíquicos aqui estão mais focados aqui no item percepções extrasensoriais. Então, tudo que a gente está falando aqui não é uma coisa fantasiosa de místicos que não tem mais o que fazer da vida. São coisas que estão sendo estudadas há muitas décadas já por cientistas muito sérios na área de neurociências, na área de antropologia, na área de ciências noéticas, na área de biologia molecular, física quântica, ciências noéticas, não sei se eu falei isso, eu falei tudo de novo. Enfim, tem gente muito séria estudando isso, é só pesquisar. Tá? Então, só focalizar aqui não é uma gororoba misticoide. Tá? É um assunto que a gente leva muito a sério e tem muita pesquisa sobre isso. Levitação seria um poder psíquico? É poder psíquico materializado. De efeito físico. Ah, poder psíquico de efeito físico. De efeito físico. Eu esqueci de falar sobre levitação. Poderia ter falado quando eu falei de parapirogenia. É uma autotelecinese, né? Sim. Telecinese é você atuar na matéria com a força da mente. Todo mundo também acha que isso não existe, isso não existe, né? Einstein dizia que a verdade, a ciência, com o tempo, ela aparece com a verdade cercada de risos, uma ilha de realidade cercada de risos por todos os lados. Porque o cético, muitas vezes, ele nem pesquisa direito, ele já quer negar. Eu não vi, então não existe. Eu não senti, então não existe. Eu não li, então não existe. Geralmente é o eguinho inferior. Antes de negar um fenômeno, a pessoa precisa primeiro se informar e se informar muito bem sobre aquilo. Então, tem casos de levitação documentados? Sim. Tem casos de telecinese, principalmente na União Soviética. Nós tivemos, naquela época da Guerra Fria, um dos nomes mais famosos era uma dona de casa, na verdade, chamada Nina Kulagina. Não tem nada a ver com colágeno, tá? E que ela conseguia, isso foi filmado, medido, testado, ela conseguia mover objetos com a mente e conseguia até influenciar em seres vivos, como aumentar ou diminuir os batimentos do coração de uma rã. Lógico, não são... Você vai falar, mas isso é pouca coisa. É pouca coisa, mas é um fato. Não pode ser negado. Tá? Levitação também é menos documentada, até onde eu sei, mas tem casos realmente verídicos de filmagens e coisas assim. Posso fazer outra pergunta? Deve. A abertura de portais estaria na capacidade psíquica de alteração. Como é que você enquadraria isso? Gostou da minha pergunta? Não é mais amplo, eu acho que é bem mais amplo. Mas depende do Ela parte daí, eu acho que ela parte daí, mas não fica só nisso. Porque um portal, geralmente, é uma alteração na estrutura espaço-temporal. Se vai haver uma alteração na estrutura espaço-temporal, você precisa de um campo diferente, né, naquele local, muito concentrado, geralmente de origem eletromagnética. Poderia ser um campo gravitacional, como no caso dos buracos de minhoca, fazendo o fenômeno da ponte de Einstein-Rosen-Podolsky.
pode ser micro buracos de minhoca. Mas os portais induzidos, como por exemplo os Atlantes, são concentrações de campo eletromagnético. Isso pode ser obtido por meios mecânicos ou por meios psíquicos. Então, Um grupo de magia bem treinado e com pessoas capacitadas dirigindo, utilizando a técnica dos cristais, da água e do som, conseguiria abrir portais. mas o portal como a que gente já bem sabe. exista, por exemplo, Aí- aí você tem Faz a condições sintonia. astronômicas. Sintonia. Ele tem que ser direcionado. Então aí é mais fixo. A não ser que ele já seja fixo. Então, isso que eu ia falar, mas ele é fixo, mas muitas vezes você não consegue transpor. Eu estou pensando porque naquelas iniciações lá em cima, onde as pessoas veem outros caminhos, Sim. ela não está indo para fazer isso, ela vê o caminho que já existe. Já existe, é fixo. Ali Então, já tem um caminho como é que fixo. faria? Então, assim, para aquilo poder ser visível e de repente transposto por um grupo, aí uma capacidade psíquica de todos verem a mesma coisa, seria isso? Eu acho que tem mais a ver, como na profecia celestina, do fato de você conseguir entrar naquela frequência vibracional. Tá. Aí eu estou me baseando em Tesla. Mas aí você vai de novo para o campo mais frequência do que poder psíquico. Poder psíquico tem a ver com frequência. Tá, vai ter influência. Porque à medida em que você consegue alterar as ondas cerebrais, tem frequência. Tá. Então é a ponte entre o Entendi. Você tem psíquico que e o estar na frequência do vibracional. portal, Vibracional, né? um fenômeno vibracional. Ok. Acho que isso define melhor. Tá. Né? Também uma tecnologia atlântica. Né? Por isso que a gente só ensina isso no último estágio do curso de magia, porque não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Mas é bom que saibam que a gente sabe fazer. Então, a noção de tempo também está muito ligada na questão do cérebro, porque às vezes para uma pessoa em vivência aquilo demorou nada e para outra, que nem no filme lá daquele do contato, né? Sim, sem dúvida. Sendo uma questão vibracional e o tempo tendo toda uma questão de ritmo e frequência, eu acredito que seja possível também essa alteração no tempo através da vibração. Como a Miriam descreve no próprio Brumas de Ávalo, Sim, né? Eu creio que sim. Você fala em magia, se tem uma outra relação, seja magia? Que outra relação? Você está falando agora, por exemplo, da percepção, de um monte de coisas que não são magia como a gente conhece. É porque a maioria das pessoas não estuda magia. Magia como nós conhecemos no Instituto Biratã é isso que a gente está falando aqui. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando ouve a palavra magia, tem aquela referência dos filmes de Hollywood, né? Pentagrama invertido, gato preto, Feitiçaria. matar um bode no altar, sair voando na vassoura, aquela coisa, né, que Hollywood. Mas na nossa escola de magia é por aí. A gente vai. A gente fala, a gente mata a cobra e mostra o pau. Aqui é assim, né? Então é um convite até para quem queira estudar isso de uma forma mais substancial, está convidado a... Nós fazemos, mas nós também fazemos. Né? Aqui nós fazemos. Conhecemos outras escolas de magia que também têm ótimas qualificações, como o IMEDIC, dos nossos amigos Elindo e Arsênio, né? Da Cidade das Estrelas, também é uma outra escola de magia muito competente. As pessoas que não lembram o curso de magia no próprio Instituto, elas buscam o que exatamente? Seria a outra magia que a senhora me deu? Alguns chegam buscando aquela outra. E se eles estão buscando só aquilo, rapidamente se desiludem. Agora, quem busca a magia com um aprimoramento, né? Como diz aqui, auxiliar os seres humanos a descobrir e expressar o seu potencial divino neste mundo, fazendo coisas aqui neste mundo, aí está em casa. Mas isso é magia? Sem dúvida. O potencial que cada um tem é magia.
acho que fica ilustrado aquela coisa da Lucy, por exemplo, né? Sim. Ela acaba fazendo coisas que são consideradas magias, mas é No porque ela expandiu tanto o filme a Lucy consciência dela. é muito interessante nesse sentido, bem lembrado. O filme Lucy é de uma mulher que acidentalmente ela é exposta a uma droga, uma espécie de droga que vai ativando as capacidades cerebrais dela, de ficar nos 10% normais, que todo mundo mais ou menos utiliza, vai 20, 30, 40, até 100%. E conforme ela vai aumentando a capacidade psíquica, ela vai se tornando capaz de fazer cada vez coisas mais extraordinárias. Consideradas magia porque... Agora, né? só por uma questão etimológica, algum dia talvez isso receba outro nome. Por enquanto é magia, por quê? Poucos cientistas se aventuram a pesquisar, porque tem todo um preconceito da sociedade, você falar certas coisas, né? Então aí, enquanto a ciência ainda não publica estudos sobre isso, ainda é considerado magia. No nosso curso, quando a pessoa vai aprender teoria geral da magia, que a gente fala um pouco sobre isso, a magia é definida como toda e qualquer técnica capaz de movimentar energias sutis e ainda não estudadas pela ciência, com o objetivo de produzir resultados concretos e desejados. Como a gente falou antes, se na época 500 anos atrás, qualquer um de nós conhecesse o princípio da radioatividade, faz de conta que ele conhece o princípio da radioatividade, lá na época de Cabral. E aí tem um político lá, um prefeito, qualquer coisa, está perseguindo ele. Está perseguindo ele, a família dele, tomou tudo que era dele, aquela coisa toda. Aí ele chega lá, põe um manto esquisito e fala: eu vou acabar com você porque eu sou um mago. Aí ele pega um pedaço de urânio radioativo e enterra ali na soleira da porta do cara. Dali a pouco o que vai acontecer? Vai começar toda a criação morrer, as plantas, as pessoas, e vão falar: oh, o grande mago ali fez uma magia, né? E roubou uma praga e toda a família ali começou a ficar doente e morrer. Por quê? Porque não se entendia na época o princípio da radioatividade. Então, a magia, ela tem uma ousadia de estar à frente das convenções sociais, dos preconceitos sociais e às vezes também religiosos, e culturais e científicos. Né? A magia tira, ciência, dá licença, você não quer ouvir? Então dá licença que eu vou lá e faço. Basicamente é isso. Agora, alguns cientistas estão começando a ter um pouco mais de campo para elucidar. Então, para nós, não faz diferença como vai ser chamado, contanto que funcione. Para nós é assim, né? Agora, como cada um vai ver, depende do grau de instrução de cada um. Agora, por exemplo, Merlin, naquela fase ainda, como é que denominaria então? Que seja mago? Mago. Mas mago ele trabalha com que estudo, com que conceito que ele trabalha? Xamanismo, astrologia. Xamanismo celta, né? Conexão com as pedras, com os elementos, com os É prático, na verdade tudo é muito prático. A gente gosta, por estarmos agora no início do século XXI, né, numa civilização que já tem um certo adiantamento científico, a gente gosta de ter bases científicas, mas não precisaria. Se você souber como funciona, vai funcionar. Nós gostamos da parte científica, muito mais da parte, mas não dependemos muito dela. mais da parte de física, a gente faz mais que agora aqui. Não que outro que realmente o conceito de interior, vamos dizer. Não. Porque a física resolve um monte de situações. Não, resolve algumas, não tem nada a ver com outras. Hoje em dia não tem mais tanta diferença
Não tem barreiras tão nítidas assim entre física, biologia, anatomia, fisiologia. Não tem mais fronteira. Não tem. Tudo é átomo e nem o átomo mais sólido em si mesmo. No nosso excelente curso de Teoria Geral da Magia, nós vamos abordar isso em profundidade, e aí todo mundo está convidado, porque aí dá mais tempo, né? Numa palestra que a gente vai falar todos os avanços da física quântica, né? Tem, por exemplo, a teoria do campo morfogenético do Rupert Sheldrake. Se quiser pode dar uma pesquisada. Ó, campos morfogenéticos. Ele aborda os campos que dão origem às coisas, e aí são coisas tanto biológicas, consideradas vivas, quanto não vivas. Até porque nos nossos cursos vocês já sabem que não existe mais fronteira entre vivo e não vivo. Essa fronteira não é nítida nem absoluta. Isso é outra coisa que a gente fala muito. Então não tem tanta distinção assim. Mas se alguém quiser, pode pesquisar nessa parte aqui do Sheldrake, porque ele trabalha exatamente nessa fronteira. Ele começa a partir daí. No final, só o ápero é absoluto. É absoluto só o ápero, como dizia Parmênides de Siracusa, o filósofo. Né? E o ápero, por definição, muito bem, Arthur. O ápero, ele é imóvel, é eterno, né? Esférico, e o centro dele está em toda a parte e a circunferência está em parte alguma. Não. Essa é a definição, né, de ápero. Tá? Mais alguma? Não? Então estão todos convidados, né, a fazer o curso. Aí a gente discute cada ponto com mais detalhamento, com mais calma, porque a palestra é muito curta, né, para um tema tão extenso. Mas a discussão é boa, vamos por aí, Tá? Então, em nome do Instituto Biratã, da nossa Escola de Magia, de todos os mestres de magia que nos ajudam, vou agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, visíveis e invisíveis, né? E agradecimento e saudações. Namastê. Namastê.